Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio. E hoje estamos aqui para Tagina Superman Entre a Foice e o Martelo. História completa do Nerd. Rapaziada, pedido de membro, saindo somente para membro. Muito obrigado pelo apoio aí referente ao Seja Membro. Obrigado de coração mesmo. E sem mais enrolações, play. Histórias mais sensacionais já lançadas pela DC. Hoje vocês vão conhecer uma das histórias mais sensacionais já lançadas pela DC Comics, galera. É Superman. Vocês já pararam pra se perguntar o que aconteceria se, ao invés de cair em Smallville, a nave do Superman caísse na União Soviética em pleno regime comunista? Meu o que Deus. aconteceria? Hoje eu trago pra vocês a história completa de Red Sun, ou simplesmente Superman Entre a Foice e o Martelo. Superman comunista. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Recentemente estreou no serviço de streaming da DC o longo animado de Entre a Foice e o Martelo, que é uma história em quadrinhos de 2003 escrita pelo Mark Millar e considerado por muitos como uma obra de arte e também uma das melhores HQs do Superman já lançadas de todos os tempos. Essa história ela faz parte do selo Elseworlds da DC, que por si só já vale até fazer um vídeo explicando o que é. Mas o que vocês precisam entender dele, para a compreensão dessa história, é que não faz parte da cronologia principal do DC, tipo, não é canônico. E o que acontece nesse universo não interfere nada nos acontecimentos da linha do tempo da DC Comics, ok? É tipo uma história aleatória. Foi revelado que esse mundo é, na verdade, a Terra 30 do multiverso DC, que não foi afetado pelo evento da crise nas Infinitas Terras. E, embora não haja uma explicação oficial do porquê não foi afetado pela crise, eu acho que o final dessa história explica o motivo. Então, vê esse vídeo até o final pra tudo ficar claro pra vocês. Vocês vão entender tudo, eu prometo. Mas, galera, é o seguinte, olha, vídeos de história completa dão muito trabalho. São vídeos longos, exigem muita pesquisa. Imagino mesmo. Então dá uma 30 força minutos. pro canal, manda um like. E você que tá conhecendo hoje, se inscreve no canal. A gente sempre traz esse tipo de conteúdo pra vocês. Sempre. Quem acompanha a gente sabe disso. E eu tenho certeza que se você se inscrever agora, você vai gostar muito do conteúdo. Vamos lá. O início. Tudo começa no ano de 1950, em plena corrida armamentista que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Existia um clima imenso de tensão, correndo dentro dos Estados Unidos, por quê? Havia um forte boato de que a União Soviética possuía uma super arma, que se tratava de um alienígena aliado do sistema soviético, que tinha uma força gigantesca e uma velocidade que capacitava ele a voar em qualquer canto do planeta num único segundo. Esse alienígena, na verdade, era um homem. Mais do que um homem, era um super-homem. Com essa tensão aumentando, os Estados Unidos morrendo de medo dessa super arma, o editor-chefe do Planeta Diário, que era o Perry White, pediu para uma de suas repórteres, a Lois Luthor, que ela liderasse uma reportagem sobre esse tal super-homem. Enquanto isso, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Eisenhower, ele revelou ao mundo que os soviéticos confirmaram a existência desse super alienígena poderoso e que ele era uma figura de alta patente do governo comunista e que ele era um homem com uma força descomunal, super velocidade, capaz de atirar visão de calor e congelar coisas com um simples sopro. Mas que inicialmente ele foi encontrado e criado por dois fazendeiros no interior da Ucrânia, que foi onde justamente a nave dele caiu, e cresceu dedicado à ideologia socialista ao lado do Joseph Stalin, na expansão do Pacto de Varsóvia, que visava até incorporar mais nações à União Soviética e ao Partido Comunista. Isso, é claro, deixa os Estados Unidos em pânico geral. Isso é bem típico da Guerra Fria, porque pela primeira vez em toda a história, a soberania Eu li ali. como a maior Ela falou que vai das revestir a nações parede com não sei o quê, porque imagina se o super-homem fica olhando elas através do banheiro. Em resposta a Meu isso, Deus. o presidente Eisenhower contata aquele que ele considera o homem mais inteligente do mundo para trabalhar para o governo dos Estados Unidos, Lex Luthor, para que ele possa pensar num plano de contingência contra o Superman. Nessa época, o Lex Luthor era um funcionário dos laboratórios Star, mas se destacava muito mais do que qualquer um lá Essa dentro. voz não, já ouvi Ele esse era nome capaz, em por algum exemplo, lugar. de aprender uma Ele é nova um dos língua apenas vilões ouvindo Superman. ela, ao mesmo tempo que ele lê um simples livro e joga xadrez. E tem um histórico de nunca ter perdido uma única partida sequer de xadrez, ou seja, ele era um verdadeiro gênio. Só que, galera, o Lex Luthor tinha muito pouca consideração pelo que ele chamava de mentes inferiores, entendeu, Ele tinha muito orgulho do intelecto dele e se achava superior a qualquer um por causa disso. Ele não tinha a menor empatia pelas pessoas. Tanto que ele colocava qualquer desafio pessoal acima da relação dele com a Lois. Sim, agora vocês entendem por que a Lois se chama Lois Luthor e não Lois Lane. Ela é sim casada com Lex Luthor nesse universo. O Jimmy Olsen, que é um agente da CIA, passa a monitorar o próprio Lex Luthor, que estaria encarregado de iniciar pesquisas com o objetivo de fazer com que os Estados Unidos superem a União Soviética. O Lex percebe que o Superman não é mau, que embora tenha crescido no regime soviético,
ele é, acima de tudo, altruísta e que ele realiza inúmeros salvamentos por todo o globo terrestre, e não só em território protegido pela União Soviética. Então o Lex Luthor dá início ao primeiro plano dele com a autorização do presidente Eisenhower. Em 1957, a União Soviética lançou para a órbita o satélite Sputnik 2, e isso é um dado histórico. Essa HQ faz referências históricas o tempo todo, inclusive. Usando uma tecnologia de interceptação, o Lex Luthor provoca uma queda no satélite. Mas o objetivo não era destruir o satélite, muito menos fazer ele cair na União Soviética, mas sim no centro de Metrópolis. E isso causaria a morte de centenas ou até talvez milhares de pessoas inocentes. No ato heróico, o Superman aparece pela primeira vez em território americano. E com os braços ele agarra o satélite e leva em direção ao mar. Só que no meio do caminho ele acaba esbarrando naquele globo que fica no topo do prédio do planeta diário e derruba ele, fazendo com que ele caia em direção a uma criança. Mas em outro gesto heróico, o Superman agarra o globo e salva o garoto, além de devolver pra ele o balão. Caraca, olha esse homem. Nesse momento, ele mostrou que não era exatamente um ser movido à ideologia política, mas sim só um cara que fazia o que ele acreditava ser certo e jamais permitiria que inocentes sofressem, mesmo que eles fossem cidadãos de um inimigo político. Depois disso, ocorre o primeiro contato visual entre o Superman e a luz. Numa típica cena de cinema antigo, né? Os dois sabem que ocorre um amor à primeira vista. Só que o Superman não fala nada depois de ver que tinha uma aliança de casamento no dedo dela. A única coisa que ele faz é ouvir o batimento cardíaco dela, que ficou mais forte. Claro que não, né? Porque eles não eram amigos, né, com o Lex. Revela que o plano dele funciona. Ele não é pegador de casada. Porque se o Superman entrasse em contato com o satélite, que estaria absurdamente quente, ele acabaria deixando material genético nele. E agora o Lex teria o necessário para produzir o próprio Superman dele. Nossa, cara, que plano, hein? Essa musiquinha. Na União Soviética, o Superman recebe uma homenagem. E o próprio Joseph Stalin decreta o Dia Nacional do Superman. A ideia de criar esse dia era só conseguir aliados ao regime soviético. Porque o Joseph Stalin já tinha percebido que o Superman já não era mais um simples ser poderoso, mas sim um símbolo que as pessoas respeitavam. E passou a usar essa imagem para cativar outras nações, entre elas a própria Ilha Paraíso, Themyscira, o lar da Mulher Maravilha. A convite do Stalin, a Mulher Maravilha vai ao Palácio de Moscou como embaixadora de Themyscira. Lá ela conhece o Superman e de imediato ela já se interessa por ele. Achou ele interessante. Só que o Superman acaba se vendo forçado a sair da festa dedicada a ele próprio, porque ele percebeu que alguém muito importante não estava na festa. Um homem chamado Pietro Roslov. O Pietro Roslov era um oficial de alta patente do governo, mais precisamente o chefe da polícia soviética. E ele era o braço direito e também o filho não legítimo do próprio Stalin. E no momento dessa festa, ele estava completamente chapado de bebida alcoólica, completamente inconformado com aquela situação. O que acontece, galera, é que o Pietro Roslov não se conforma com o fato de que, com a chegada do Superman ao alto escalão do governo soviético, ele acabou quebrando a ordem de sucessão do poder. Ele deveria assumir a liderança do governo quando Stalin morresse, mas agora ficaria evidente que o Superman é um novo sucessor do trono. O Superman tenta explicar pra ele que ele não quer ser líder de nada e muito menos se envolver com política. Não é o que o Superman deseja. Ele quer só fazer as coisas certas e ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Mas não importa. Afinal, a própria população chamava pela liderança do Superman. Enquanto todos veem o Superman como um herói, como um campeão, com o respeito que ele merecia, o Roslov foi rebaixado a alguém que faria o trabalho sujo do Stalin. E ele começa a lamentar o passado dele e a se culpar por barbaridades que ele fez por ordem do pai dele. Ele então revela que assassinou um casal que fazia panfletagens anti-soviéticas e anti-Superman, e que fez isso diante do filho deles, matando os pais de uma criança sangue frio. E que ele nunca esqueceu o olhar assustador daquele menino. Talvez ele seja. Se diz cansado de trabalhar para esse sistema que não recompensa mas o Batman os esforços dele. é dos Estados Afinal, Unidos, né? Se o Batman nasceu na União Soviética. Ele jamais chegaria aos pés do que o Superman poderia fazer, e muito menos a liderança da nação soviética. E num ato de desespero, ele coloca a arma na cabeça e atira. Só que o Superman acaba usando a super velocidade e segura a bala no ar. O Roslov fica inconformado, fica enfurecido pela raiva, porque nem o direito à própria morte ele tem mais. Só que o Superman interrompe ele, dizendo que ouviu o pedido de ajuda. Ele volta voando para o Palácio de Moscou e descobre que Joseph Stalin foi envenenado. O Superman então voa até uma biblioteca e lê todos os livros em segundos. E desse jeito ele descobre que o Stalin foi envenenado com cianureto, que é altamente tóxico. E pouco depois ele acaba morrendo. A União Soviética fica sem o líder e a própria população e a imprensa clamam para que o Superman substitua o Joseph Stalin como líder. Mas ele se nega, afinal ele nasceu com privilégios.
ele já é privilegiado, superior a qualquer outra pessoa, só por ser quem ele é. Então, ele assumir a liderança do governo comunista seria uma contradição à própria ideologia socialista. Realmente. Laboratórios Star. O Luthor continua com o plano dele para conter a expansão do governo soviético. A corrida armamentista virou basicamente uma corrida para ver quem tinha o mais poderoso super ser, porque agora ele tinha criado um clone do Superman, um clone deformado, um clone bizarro. Ele tinha um aspecto monstruoso e assustador, só que ele era igualmente poderoso em relação ao Superman. O bizarro então é mandado acompanhado de um nome nuclear pelo canal da Mancha, com o objetivo de atrair o Superman. Quando o Superman chega, o Bizarro e ele começam a lutar. Mas durante a luta, o Bizarro perde o controle. Isso causa pane no submarino, fazendo com que os mísseis sejam disparados em direção a Londres. A luta entre os dois causa muita destruição. Mas, ao ver o míssil nuclear, o Bizarro intuitivamente se preocupa com todos ali. Afinal, ele era um clone. Mas, em essência, ele ainda era o Superman. Caramba. Então, ele usa o sopro congelante, congela o Superman, voa até o míssil, leva ele para o espaço, onde ele acaba recebendo todo o impacto da explosão e morre no processo. Ele se sacrificou para salvar todos ali, tal como o Superman também faria, né? Depois disso, o Lex Luthor telefona para Lois e diz que a relação deles vai ficar em stand-by, que o casamento deles vai ter que ficar para depois. E que por ter terminado, ele não vai poder sair do laboratório. Ela questiona perguntando se tudo isso é porque ele não conseguiu fazer o que o presidente pediu. Mas ele diz que não. Ele diz porque aquele clone maldito derrotou ele numa partida de xadrez. Isso deixou ele completamente obcecado em derrotar o Superman. O Lex também matou outros cientistas que ajudaram ele no projeto clone do Superman para ocultar qualquer pista de participação dele no projeto. O Lex Luthor se tornou, a partir dali, tão obcecado em derrotar o Superman que ele está disposto a dar a própria vida para conseguir isso. E assim ele se demite dos laboratórios Star e funda a Luthor Corp, dedicando todos os esforços dele a esse objetivo de destruir o Superman. Ou seja, não importa a Terra, o Luthor é sempre o Luthor, né? Depois do funeral do Stalin, o Superman está andando pelas ruas de Moscou para prestar solidariedade à população que foi assistir ao funeral, mesmo que ele ainda tivesse desinteressado em assumir cargos políticos. Mas lá ele encontra uma amiga de infância, a Lana Lang, que aqui é Lana Lazarenko. Ela diz que gastou todo o dinheiro dela para ir ver o funeral e que agora ela e várias outras pessoas estão pelas ruas enfrentando filas tentando conseguir algo para comer. Ao presenciar de perto, com os próprios olhos, o sofrimento de uma amiga de infância e de todas aquelas pessoas, ele percebe que os poderes dele e a influência que ele exercia poderiam sim ser usados por um bem maior, para que mais ninguém, todo mundo, passasse fome e outras necessidades. Assim, ele finalmente aceita liderar a União Soviética, transformando ela numa utopia comunista. 20 anos, caramba! O Superman é o líder do regime soviético e já tinha conseguido que toda a Europa e vários países da América fizessem parte do Império Soviético. Na verdade, os únicos países americanos a não aderirem à União Soviética eram os Estados Unidos e o Chile. Isso porque o Superman, com todo o poder que ele tinha, conseguia convencer a todos os líderes que ele poderia trazer ordem e perfeição. O Superman conseguiu transformar a maior parte dos países em utopias comunistas, onde não havia mais fome nem doenças. O problema é que também não tinha muita liberdade. Primeiro porque o Superman, no fim das contas, era o super ser que conseguia ver tudo e ouvir tudo, ou seja, monitoramento e vigilância 24 horas por dia. E aquelas pessoas que eram declaradamente inimigas do regime ou inimigas do Superman eram submetidas a um implante no cérebro que fazia lavagem cerebral, fazendo com que elas concordassem e adorassem o regime. Nesses 20 anos depois da morte do Stalin, Lex Luthor tinha criado vários super seres para tentar derrotar o Superman, mas falhou em todos eles. A única coisa que causou dano ao Superman, que ele próprio considera a maior derrota dele, não foi um plano do Lex, mas sim uma invasão alienígena na Rússia, liderada pelo Brainiac. O Brainiac tinha usado a tecnologia dele para encolher e engarrafar a cidade de Stalingrado. O Superman recuperou a cidade e pediu ajuda ao Lex Luthor para restaurar o tamanho da cidade. Só que o Lex revela que o Brainiac criou uma forma de encolher a cidade, mas não de fazer ela voltar ao tamanho real. Caramba! A Mulher Maravilha, agora rainha da Ilha Paraíso Themyscira, declara que agora as Amazonas são aliadas da União Soviética. E ela e o Superman passam a atuar diariamente como heróis, voando pelo mundo, né, salvando qualquer um que precisasse de ajuda. E agora ela está verdadeiramente apaixonada pelo Superman. No Planeta Diário, o editor-chefe se aposenta, ganha até mesmo um busto como homenagem pelos trabalhos prestados.
mas não sem antes promover Lex Luthor como nova editora-chefe. Nessa Ô, festa de louco, despedida, que ele é da até hora. visitado pelo repórter Oliver Queen, Iris West e muitas outras pessoas. Que isso, Oliver com exceção Queen? de uma, Barry Allen. Afinal, ele tava, pra variar, atrasado. Na União Soviética, um homem era o único que declaradamente ameaçava e enfrentava a utopia do Superman. Esse homem agia como um terrorista e constantemente explodia Batman. prédios em Moscou. Ninguém sabia de fato quem ele era, mas os boatos eram de que ele se vestia com um uniforme de morcego. Sim, ele era o Batman. O Pietro Kozlov, depois do Superman assumir o governo soviético, se tornou líder da KGB, mas ele ainda tinha muita inveja do Homem de Aço e queria matar ele para poder assumir a liderança do governo. Então ele vai de encontro ao Batman e oferece a ele todos os recursos necessários. Meu Deus, para derrotar sendo que o foi ele Superman. que matou os O pais Lex dele. Luthor também vê o potencial Não falou do Batman isso. e acaba cedendo Certeza a ele que algumas informações que ele descobriu durante todos esses 20 anos e também tecnologia. Também na Os cara. dois criam um plano. Com as habilidades sobre-humanas, o Batman captura a Mulher Maravilha, prendendo ela com o próprio laço da verdade, com o objetivo de usar ela como isca para atrair o Superman. O Superman ouve o pedido de ajuda da Mulher Maravilha e vai voando até ela. Quando ele chega, ele usa a visão de raio-x e já percebe que o Batman tem uma bomba acoplada dentro dele próprio. Meu Meu Deus. Mas isso Deus. nada assusta o Superman. Não seria uma simples bomba que iria acabar com o Homem de Aço. Mas até aqui, o Batman é o rei do preparo. Porque ele sabia que a bomba não faria nada com o Superman naquele momento. Então ele ativa um farol projetado pelo Lex Luthor que emitia radiação de um sol vermelho. O Superman fica fraco e perde os poderes. E assim o Batman, que era um mestre de combate corporal, enche o Superman de porrada. O Batman incapacita o Superman e arrasta ele para dentro de um cativeiro que também era iluminado por radiação vermelha. O Superman pede ajuda para a Mulher Maravilha e diz para ela fazer o que for necessário para ajudar ele. Ela então usa toda a força que ela tinha, arrebenta o laço da verdade e depois destrói os faróis, fazendo com que o Superman recuperasse os poderes. Ele se liberta do cativeiro e revela que o plano do Batman falhou. Mas o Batman diz que não vai aceitar ser mais uma marionete e ter o cérebro controlado. Então ele revela que o homem por trás desse plano era o Pietro Kozlov. E depois ele ativa a bomba, se matando no processo. O Batman faz isso, galera, porque, na verdade, ele era aquela criança que teve os pais mortos pelo regime soviético a mando do Stalin, que eu contei logo no início do vídeo. Cara, tipo, era muito óbvio, porque a história do Batman, aquela lá. Então, tipo, tudo bem que deve ter história parecida, né? Meu Deus. Mas, tipo, tava muito na cara. Vamos! Suma da minha vista! Seus pais estão mortos. E assim ele cresceu como um anarquista, dedicado a derrubar não só o Superman, mas todo o regime soviético. Depois disso, a Mulher Maravilha fica em estado catatônico. Meu Deus. Ela sofre um envelhecimento precoce por ter destruído o laço da verdade. E ela passa a ser cuidada no próprio palácio de Moscou, sendo servida diretamente pelo Pietro Kozlov, que agora tá com aquele implante no cérebro e servindo o Superman. Parece E muito paralelo a isso, o Batman se tornou um símbolo de combate ao regime comunista, de combate à opressão e de combate à liberdade. Muitas facções independentes passaram a usar a imagem do Batman, do morcego, para representar essas facções. O Batman se tornou um mártir. O Luthor, então, começou a desenvolver um novo plano, até que o governo americano, que agora era liderado pelo Richard Nixon, revelou que o Superman não foi o primeiro alienígena a cair na Terra por acidente, que há décadas atrás ocorreu o caso Roswell, que tinha sido acobertado pelo governo. Área 51. Uma nave alienígena tinha caído e o único tripulante dela estava morto. E tanto ele... Lanterna Verde. Tá, agora que eu era vi um o antídoto símbolo. na área 51. Esse tripulante era um ser alienígena chamado Abin-Sur. E dentro da nave existia uma bateria de energia e um anel verde. Eu acho que vocês já entenderam onde é que eu quero chegar. O Lex passou muito tempo estudando esse anel e percebeu que aquilo era mais do que um apetrecho, mas sim uma arma extremamente poderosa. Então ele passou muito tempo estudando formas de replicar aquela tecnologia durante as próximas décadas. O Superman agora tem mais de 60 anos. O Brainiac foi reprogramado para servir o Superman como um tipo de conselheiro intelectual e se tornou o principal braço direito do Superman. Juntos eles criaram uma super utopia soviética avançada tecnologicamente, além de uma fortaleza na Sibéria chamada Fortaleza de Inverno. O Batman continuou como um símbolo de combate à opressão desse sistema comunista, e a imagem dele é seguida e é até idolatrada por vários rebeldes, chamados Homens Morcegos. O mundo está em paz aparente. Os poucos crimes que ainda ocorrem estão relacionados a tentar derrubar o regime. Mesmo os desastres naturais pararam de acontecer simplesmente porque o Brainiac criou tecnologias para regular a quantidade de chuva nas regiões do mundo.
e a expectativa de vida subiu para 130 anos. Meu Não tinha Deus. pobreza, não tinha desemprego, não tinha fome e não tinha liberdade. Todo o globo era 24 horas por dia monitorado e vigiado pelo Superman. E de tudo que ele fez, o único fracasso foi de fato não ter conseguido reverter o encolhimento da cidade de Stalingrado, que passou todas essas décadas dentro de uma garrafa. Ah, é, né? O negócio lá. Os Estados Unidos então começam de fato a tentar dar a volta por cima quando Lex Luthor se torna o presidente dos Estados Unidos. Como o mundo inteiro está mergulhado no regime comunista, o Lex controla toda a economia interna dos Estados Unidos, tendo controle sobre toda e qualquer nota de dólar do país. E isso reestrutura toda a economia. Só que tudo isso não era sede de poder ou preocupação com a nação americana, mas sim só mais um plano para tentar derrotar o Superman. Galera, vocês têm que perceber que desde a partida de xadrez contra o Bizarro, tudo que o Lex Luthor fez foi uma justificativa para tentar destruir o Superman. O Lex conta pro Jimmy Olsen, que agora era o vice-presidente, que depois de 18 anos de estudo, ele entendeu o funcionamento da bateria e do anel. E que aquela energia era movida por força de vontade. Cara, usou Então, toda a pra vida enfrentar dele pra tentar matar o ele Superman. reuniu os soldados Pois com a maior é. força de vontade do exército americano, que seriam liderados pelo coronel Hal Jordan, se tornando o primeiro membro da tropa Lanterna Verde. Na Ilha Paraíso, as Amazonas também passam a desaprovar as atitudes do Superman. Elas mostram que a própria Mulher Maravilha foi manipulada pela sede de poder dele no momento em que ela abriu mão de tudo, rompendo o laço da verdade só por obediência a ele. Ela percebe que as boas intenções dele se tornaram uma ditadura mundial, onde só o poder importava, pouco ligando para as consequências. E isso faz com que Lois Luthor, que agora é a primeira-dama, vá até Themyscira para negociar uma aliança com as Amazonas numa luta contra o regime do Superman. Na Fortaleza de Inverno, o Brainiac mostra ao Superman várias simulações e tenta convencer ele a invadir os Estados Unidos, já que os Estados Unidos era a única nação a não se aliar ao regime soviético. Só que o Superman Tinha um se nega, Chile também? dizendo que ele nunca precisou de uma guerra acho que pra convencer nesse ninguém ponto aí a se o Chile aliar. já- Só que simplesmente contrariando qualquer coisa, o Lex Luthor simplesmente aparece ali, na Fortaleza de Inverno. Caramba. Mesmo com ela sendo monitorada por um intenso sistema de segurança, pegando todo mundo de surpresa. Ele tá ali pra enfrentar o Superman intelectualmente, tentando realmente convencer ele, com a inteligência que ele tem, que ele tá errado. O Brainiac toma controle da fortaleza e faz vários tentáculos robóticos agarrarem o Lex Luthor e puxar ele pro interior da base, Meu Deus. onde ele seria também submetido à lavagem cerebral. O Superman tenta impedir ele de fazer isso, mas o Brainiac afirma que não tinha outra forma e que o Lex seria capaz de fazer o Superman se autodestruir em só 14 minutos. Com o comunicado de que o presidente dos Estados Unidos foi capturado, o coronel Hal Jordan aciona a tropa dos Fuzileiros Verdes numa investida contra o Superman. Alguns soldados, inclusive, possuem nomes bem conhecidos, né? Stewart, Gardner, Rayner e até mesmo Scott, cada um dos Lanternas Verdes humanos. O Superman sozinho entra em combate direto com os Fuzileiros Verdes. Afinal, o poder do anel era movimentado por pensamentos. E o Superman era mais rápido que o tempo de um processamento de um pensamento humano. A Mulher Maravilha surge logo depois, liderando um segundo ataque contra o Homem de Aço. Mas elas também são derrotadas pelo Superman. Quando o Superman já está próximo à Casa Branca, um grupo de seres criados pelo próprio Lex Luthor partem em combate ao Superman, entre eles o próprio Apocalipse. Mas eles também não Caramba. oferecem resistência e acabam sendo derrotados. Quando o Superman chega ao jardim da Casa Branca, o Superman encontra a Lois Luthor ali mesmo e pede para ela se retirar, porque ele vai destruir tudo e derrubar o governo americano. Ela diz que não vai sair porque aquele era o lar dela e que ela ainda tinha uma arma no bolso do casaco. Usando a visão de raio-x, o Superman vê um envelope com uma carta dentro, escrita pelo próprio Lex Luthor. Com uma única frase escrita naquela carta, o Superman simplesmente desmonta. Ele desaba e Caramba. desiste dessa loucura. Todos esses conflitos, durante todos esses anos, eram única e exclusivamente parte dessa cereja do bolo que o Lex Luthor tinha planejado contra o Superman, para fazer ele se autodestruir de dentro para fora. Lois Luthor vê o Superman completamente arrasado. Ela abre a carta para ver o que estava escrito e a carta dizia: por que você simplesmente não coloca o mundo inteiro em uma garrafa, Superman? Era exatamente isso que o Superman estava fazendo. Ele reconhece, né, que, embora ele tenha tido boas intenções, os fins não justificam os meios. Ele escravizou pessoas, ele controlou tudo, não deu liberdade para a humanidade aprender com os próprios erros, e que por isso ele não era nada diferente do próprio Brainiac, que estava lá fazendo exatamente isso, né, engarrafar civilizações. No fim das contas, o Lex Luthor estava certo, e que as pessoas deveriam ser livres para cometerem os próprios erros, e que o Superman não podia simplesmente comandar tudo como bem entender, ou forçar alguém a seguir seus ideais contra sua vontade. O Superman então ordena que o Brainiac interrompa o ataque, só que o próprio Brainiac não foi reprogramado coisa nenhuma. Tudo não passou de um disfarce dele para que, com a ajuda do próprio Superman, ele Caraca. dominasse o planeta,
já que agora grande parte das nações possuem avanço tecnológico com a própria tecnologia do Brainiac, ou seja, era questão de tempo até o Brainiac dominar tudo. A nave do Brainiac começou a atacar o Superman com um raio de kryptonita, deixando ele bem enfraquecido. Só que dentro do circuito da Fortaleza de Inverno, o Lex Luthor se liberta e começa a destruir tudo por dentro, ativando um processo de autodestruição da nave do Brainiac. Essa explosão poderia desintegrar todo o planeta Terra e qualquer coisa no raio de 25 milhões de quilômetros. O Superman agarra a nave do Brainiac e leva para o espaço o mais longe que ele pôde. Vai se matar Ele atrás? sabe que aquela explosão mataria ele, mas pelo menos ele salvaria o planeta. Esse era o checkmate do Lex. E o próprio Superman reconhece isso e admite que foi uma boa jogada. Com o Superman dado como morto, o Império Soviético caiu e o caos se generaliza. Mas os justiceiros que seguiam a imagem do Batman se encarregam de restaurar a justiça pelas ruas. Em 6 meses, o Lex Luthor passou a comandar toda a economia do ex-Império Comunista e passou também a ter acesso a todas as informações da Fortaleza de Inverno, que passou a ser a residência oficial dele. Depois de ler as anotações do Superman, ele percebe que muitas delas são ideias ótimas e passa a integrar elas à própria ideologia dele, criando o Luthorismo, dando origem aos Estados Unidos globais. Em 2004, ele ganhou a reeleição à presidência dos Estados Unidos com 100% dos votos. Caramba! Na verdade, 101%. Mas ninguém sabe como é que isso é possível, né? Enfim, sob o comando do Lex, né, que tinha colocado cientistas, artistas, escritores, filósofos de alta patente como seus ministros, ele extinguiu doenças que até então não tinham cura, como câncer, diabetes, AIDS, cegueira. Diabetes. Ele também erradicou a cegueira e estabilizou a economia do mundo. E agora a expectativa de vida é de 180 anos. Ah, miséria! Em 120 anos de governo, Imagine! todo o sistema solar já tinha sido colonizado. E no fim da vida dele, ao lado da luz, ele afirma que o maior feito dele foi ter derrotado o Superman. Caramba, então ele Mesmo foi tendo o criado herói. uma utopia com os avanços Diferente tecnológicos, dos outros. aumentado em 100% a expectativa de vida, exterminado a pobreza, ele ainda afirma que o maior feito dele foi de fato derrotar o Homem de Aço, ou seja, Lex Luthor sendo Lex Luthor. Em Metrópolis, Sendo como, né? durante o funeral do Lex, quem aparece lá é ninguém menos que o próprio Superman. Ele não Ah, morreu na explosão. disfarçado. Na verdade, ele estava agindo Que disfarçado da hora. como repórter, só pra ficar perto das Ah, pessoas. como Por repórter. muitos anos, toda Clark a Kent. linhagem do Lex Luthor foi passada adiante, onde os descendentes dele seguiam o legado, alcançando assim grandes Caraca, o descobertas cara científicas. morreu achando que tinha Até derrotado o bisneto Superman dele, que e era das contas o o homem Superman com maior tava QI vivo. já registrado na humanidade, descobriu que o Sol do planeta estava se transformando numa gigante vermelha. O nome Eita. desse bisneto era Jor-El. Para salvar o filho de Jor-El. ser morto pela gigante vermelha, que estava prestes a engolir a Terra, Jor-El, junto com a esposa Lara, programa uma nave para lançar o filho dele, Kal-El, para o passado. O Jor-El acredita que, sendo o filho dele e carregando a linhagem do Luthor, ele possa guiar a humanidade para evitar a destruição da Terra pela gigante vermelha. O jovem Kal-El é mandado para a Ucrânia no ano de 1938, onde ele é encontrado por um casal de fazendeiros. E assim, toda a história recomeça. Esse final mostra Caraca, que esse mano. mundo, na verdade, tá preso num eterno looping temporal. E talvez isso explique porque a Terra 30 não foi afetada pela crise nas infinitas terras, né? A crise nunca chegou lá porque a linha do tempo não avança. Ela fica presa nesse looping Caramba, eterno. então fica tipo... A principal mensagem doideira, dessa cara. HQ Que é isso? exatamente mostrar que o poder corrompe, independente de boas intenções. E como eu disse antes, os fins não justificam os meios, galera. O próprio Lex Luthor, embora tenha sido o herói da história, ele também vitimizou muita gente, né? É. Talvez a ideia de fazer com que esse universo caia no looping temporal é exatamente para mostrar que a humanidade nunca vai aprender lição e vai ser eternamente vítima dos próprios atos. Galera, essa é uma história em quadrinhos sensacional. E é considerada por muitos Caraca. fãs da Muito DC boa mesmo. como a melhor HQ do Superman já escrita de todos os tempos. Como ela Caraca. foge da cronologia principal da DC, o Mark Miller aproveitou bem toda essa liberdade, né, que ele teve nessa obra aí. Ele usou e abusou da criatividade e aproveitou Realmente. muito bem isso. E acima de tudo, respeitando o conceito histórico, né? Fez várias referências reais à história. E no ano de 2004 ela foi indicada ao prêmio Eisner de melhor Ô, minissérie. louco! Vale a pena a leitura? Da hora, da Você hora. precisa ler Entre a Foice e o Martelo. É uma leitura, assim, indispensável para qualquer fã de quadrinhos. E o melhor de tudo é que, embora ela aborde constantemente o conflito entre essas duas ideologias opostas, né? A HQ não perde tempo com essa eterna discussão de direita versus esquerda que hoje divide o mundo. Não é isso. Nerd fã de quadrinhos, fã da DC, deixa um joinha pra ajudar, pra mostrar que você curte esse tipo de vídeo, pra mostrar pra gente que a gente tem que voltar com mais vídeo assim. Qual Você outra também história deixa seu completa like aí, você quer que a tá? gente traga Isso aqui aí. no canal? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo pra mostrar pros seus amigos que essa história é bacana, que vale a pena eles conhecerem a DC por conta de histórias, por conta de obras como essa, que são realmente obras de arte. Obrigado
se inscreve aqui pra você não perder outra história completa que a gente tem sempre lançado aqui no canal. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima. Fui! Cara, esse vídeo especificamente, ele é pra membro, mas eu acho que eu decidi agora que ele vai pra público geral, porque eu não sabia, tipo, que era realmente ali... Eu não sabia o que esperar do vídeo, né? Então, eu achei que é pra membro, mas na verdade vai sair pro público geral, rapaziada. Tá bom. Cara, é só isso mesmo, só pra deixar contextualizado aqui, senão, né, enfim. É pra você que acabou de ver aí, a gente tava falando que era pra membro, agora é pra vocês. Bom, no caso, cara, eu curti muito essa história porque ela é muito referente à história em si. Ela tem bastante referências... Históricos que fatos aconteceram históricos na vida real. Então, tipo, eu amo história. Eu amo história, apesar de não ser tão bom em história. Eu amo o conteúdo da história, cara. Então, qualquer coisa referente que tem ligação com coisa que aconteceu na vida real, me deixa muito hypado. Então, é uma das histórias aí, do Superman no caso, que provavelmente eu mais gostei. Acho que é a segunda que eu mais gostei. A principal do Superman, né? Porque eu não conheço muito. Mas essa, sinceramente, foi uma das que eu mais gostei. Acho que não só do Superman, mas de todas as histórias a gente já referentes viu assim. Até uma outra história do Superman que era bem triste, só que tá só pra membro. Mas essa eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar de Superman comunista, cara. E eu acho muito da hora pegar, tipo assim, não só do Superman, mas pegar, assim, outros super-heróis aleatórios e falar assim, cara, e se eles tivessem nascido em tal momento da história? Ou, tipo assim, realmente, né? E... se tivesse o Batman, só que na Segunda Guerra, o que ia acontecer? Sabe? Realmente. Então eu acho que deve ter umas... Se eles fizessem isso, ia ficar uma história muito da hora e muito diferente, assim. Que, enfim, faz uma reflexão. Eu sei que já tem isso, mas eu fico imaginando, tipo... Eu sei que já tem, tá? Eu sei. Mas é da hora isso, de você trocar as histórias, porque... Imagina, sei lá, exemplo como já tem aí. Superman vilão. Batman vilão. Coringa do bem, não sei. Sei lá, Coringa do bem. Um vilão que podia ser do bem. Um herói que podia ser lá um vilão, tá ligado? Eu acho isso muito da hora, porque isso foge ali do padrão das histórias de heróis, de vilões, e dá um outro contexto, né? Como se imagina o Coringa herói. E se ele fosse louco, mas louco ao ponto de não matar, ao ponto de querer salvar todo mundo. Louco ao ponto de ser do bem. E, tipo, são coisas que você olhando assim, não sei se faz sentido, mas alguém que tem ali a mente de criar história, fazer isso, ia ficar muito bom. Então eu acho muito da hora esses tipos de histórias que eles mudam completamente, cara. E olha, sinceramente, tá de parabéns aí, Nerd, pela explicação, mano. Um baita resumão que ele fez pra gente. Muito obrigado mesmo. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido a reação. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa o comentário também, porque isso ajuda bastante a gente. Então, por favor, dá esse apoio pra gente, tá? É isso então. E bye. E tchau.